localizar. Nós estamos falando sobre aquisição da propriedade imóvel, especificamente na aquisição originária, vimos o uso capião, e agora a gente vai ver as acessões, né? Que também é um modo originário de aquisição da propriedade. E dentro dessa concepção de acessões, é bom que a gente saiba distinguir as acessões das benfeitorias, né? O que difere é exatamente os acréscimos, porque as benfeitorias, enquanto as benfeitorias ou embelezam ou aumentam a utilidade da coisa, ou até preservam, né, obras de preservação, que são as benfeitorias necessárias, as acessões já traduzem um aumento da propriedade, né? Então, pode ser aquele puxadinho, pode ser aquela construção que você vai ampliar, uma ampliação, ou até mesmo uma área gourmet, enfim. Dentro dessa concepção, a gente já começa analisando o artigo 1248, que traz uma regra de que a gente vai observar agora. Nos termos do artigo 248, as exceções constituem o modo originário de aquisição da propriedade, em virtude do qual passa a pertencer ao proprietário tudo aquilo que foi incorporado de forma natural ou artificial. E como as exceções naturais, a gente vai estudar o que tem no Código. Estão previstas a formação de ilhas, aluvião, a avulsão e alvo abandonado, ou abandono do alvo. A gente vai ver o que é isso aí, então. E como as seções artificiais, o Código traz as plantações e as construções, é aquela que tem intervenção humana, e a gente vai trabalhar logo em seguida nas acessões naturais. Então, a gente vai começar com acessões naturais, olho na tela e olho no material de vocês, por favor. Compartilhando a tela. Mais um minuto. Então, eu falei que as acessões, o 1248, ele trabalha, então, nas duas subespécies de acessões. Nas acessões artificiais ou humanas, nós temos as construções ou plantações, são aquelas onde há intervenção humana, e as acessões naturais são aquelas formadas por eventos naturais, né? Que a gente vai ver essas 4 situações e a gente vai, então, começar. Acessões naturais. A primeira delas é a formação de ilhas, né? Um minuto, por favor. Ok. Então, existe uma discussão entre os civilistas e os administrativistas, né? Porque a nossa regra de o que considerar uma ilha particular ou ilha pública, né? Ilha que pertence à União ou estados e municípios, o que define essa regra, então, é um decreto, né? Que é o Código de Águas, que ele é um decreto 24643 de 1934. E lá ele estabelece uma aferição de o que seria rios navegáveis e não navegáveis, mas salvo engano, a época que isso foi auferido, que isso foi definido, é mais antiga ainda, dos anos 1800 e alguma coisa. Então, lá se definiu o que seriam rios navegáveis e o que seriam rios não navegáveis, né? E dentro dessa concepção, por ela ser antiga, obviamente que o volume de águas do mundo, a gente sabe que a água ela não reduz e não aumenta, ela muda de lugar. E aqui no Brasil a gente teve assim, muitos rios assoreados, muitos rios que reduziram muito o volume de água. Então, a gente observa que hoje há muitos rios que não são navegáveis, mas são considerados águas públicas devido a esse decreto antigo que considerou um mapeamento mais antigo ainda. Tanto é assim que
Não sei se vocês já tiveram a oportunidade ali perto de Campos de conhecer tem um prédio histórico ali, o Solar da Baronesa. É interessante, porque eu já fui lá umas 2 vezes. E lá você observa que ele fica à beira do rio, mas a arquitetura traz uma situação inusitada. Existe uma frente para o asfalto, para uma frente, mas também se fosse outra frente, porque ela divide exatamente com as águas. Lá ainda não é Rio Paraíba, se não me engano. É o Rio Paraíba. Porque lá havia aquelas embarcações, que eram porte, né, que eram pequenos navios, que atracavam a margem dos fundos desse solar. As más línguas dizem que a baronesa antes do imperador, e essa navegação vinha do Rio de Janeiro, enfim, isso é fato histórico, mas esse seria considerado não navegável, mas por surpresa minha, no ano passado, salvo engano, teve um aluno que me perguntou isso, falei assim, olha, eu acho que esse rio é não navegável, por isso. Falou, olha, professor, mas eu peguei a escritura da propriedade na verdade ele pegou foi o registro, né, do Itapuã, e lá diz que pertence à União, então me causou surpresa. Pode ser que esse rio também seja considerado navegável, mas aqui existem ilhas particulares, né, talvez pelo uso do costume. Eu tenho até um conhecido que tem uma ilha até consideravelmente grande pelo porte do rio, ali na região de Aré, ali tem muitas ilhotas, várias ilhotas. Mas, enfim, o que a gente tem que entender aqui é o seguinte: o que classifica como uma ilha particular ou pública são as águas. Se as águas forem consideradas públicas, não haverá ilha particular. Ao passo que, ao contrário disso, se as águas forem consideradas particulares, existirão ilhas particulares. E o que define são rios navegáveis e não navegáveis. E, para a gente, o que interessa são os rios não navegáveis, que vai definir essas ilhas de propriedade privada. É isso que interessa, né? Então, dentro dessa concepção, o artigo 1249 traz essa regra geral, dizendo o seguinte, que as ilhas que se formarem em rios, em águas particulares, né? Em águas particulares, automaticamente pertencerão aos proprietários dos terrenos onde correm tais águas. E aí o código traz três regras básicas, né? E essas regras são muito lógicas. Vamos ver, então, a primeira delas. Eu deixei assim bem ilustrado para a gente ter a visão de como funciona esse instituto, né? Então, assim, é uma questão de lógica mesmo, né? Então, a primeira delas é a formação de ilhas. Está lá no artigo 1249, né? O inciso primeiro, acompanhando, por favor, o código. Eu não vou compartilhar a tela do código, até porque eu gostaria de ler o artigo, mas também ler os incisos e observando as figuras que eu coloquei aí, para a gente ter uma compreensão melhor. Então, a primeira regra, o artigo 1249, né? Conforme eu já li o caput, vou repetir: as ilhas que se formarem em correntes comuns ou particulares pertencem aos proprietários ribeirinhos, fronteiros, observadas as regras seguintes. E o inciso 1, ele traz a hipótese das ilhas que se formarem no meio do rio. Então, inciso 1, as que se formarem no meio do rio consideram-se acréscimos sobrevindos aos terrenos ribeirinhos, fronteiros de ambas as margens, na proporção de suas testadas, até a linha que dividir o álveo em duas partes, né? Álveo, pessoal, para a gente entender, é o leito do rio, né? Lá o Código de Águas, ele define o que é álveo. Então, álveo é como se imagine que o rio estivesse seco e essa linha imaginária, essa linha mediana que nós traçamos aí na figura, que divide a ilha ao meio, né? Ela está dividindo o álveo ao meio, e ao passo que você pode observar a ilha. A ilha está no centro do rio. Então, a regra do inciso primeiro
do artigo 1249 estabelece que, proporcionalmente, da metade para a direita, nesse exemplo, vai pertencer ao proprietário Y na proporção de suas testadas, da frente da sua propriedade, né? Então, metade da ilha pertence ao proprietário Y, nessa seta vermelha que eu tracei, e do outro lado, 50% da ilha, à esquerda da figura, com a seta azul, está apontando a propriedade do proprietário X, né? Então, é uma lógica muito clara e evidente. Você observa, então, uma linha meridiana, a metade da direita vai pertencer proporcionalmente ao proprietário desse lado, ribeirinho desse lado, proporcional à sua testada, à frente da sua propriedade, né, à frente da ilha, ao passo que o proprietário X vai ficar com a outra metade. Então, uma regra muito clara, né? Vamos, então, para a segunda regra, que é o inciso 2. Né? Ainda na formação de ilhas, aqui, a formação de ilhas, no inciso 2, vou ler para vocês, as que se formarem entre a referida linha e uma das margens consideram-se acréscimos aos terrenos ribeirinhos fronteiros desse mesmo lado. Também é uma questão de lógica, né? É claro e evidente. Aí nós temos, novamente, a linha meridiana imaginária traçada no meio do alvo, e nessa seta vermelha aí, eu desenhei uma ilha, eu copiei um desenho, mas ela está com a pontinha do lado de cá, mas imagine que ela esteja 100% do lado da propriedade do Y. Então, essa ilha, se ela está do lado da propriedade do Y, ela será propriedade desse proprietário ribeirinho, proporcional à sua testada, nesse caso aqui, ao proprietário Y. É claro que se a propriedade dele dividisse com um outro proprietário Z, por exemplo, e a ilha pegasse uma parte desse Z, seria proporcional à testada de cada um, à frente da sua propriedade referente em relação à ilha. Por outro sinal, na seta azul, à esquerda, a ilha 100% vai pertencer ao proprietário X nesse caso, né? Se aquela propriedade X também tivesse divisão com outra propriedade e a ilha pegasse uma parte, proporcionalmente seria também desse outro proprietário. Então, segue essa lógica de onde se localiza a ilha. Então, essa é a segunda regra do artigo 1249. Vamos agora para a terceira regra. A terceira regra é uma lógica maior ainda, né? Segue a mesma lógica. Então, vou ler para vocês o inciso 3. As que se formarem pelo desdobramento de um novo braço do rio continuam a pertencer aos proprietários dos terrenos, à custa dos quais se constituíram, né? Está dizendo o seguinte, olhem a figura, a ilha se formou num novo braço do rio, que nesse caso pertence ao proprietário Y. É claro que se fosse exatamente na divisa e do outro lado desse braço, se fosse de outro proprietário, ia aplicar a primeira regra, né? Então, aqui, como esse lado direito, a propriedade pertence ao proprietário Y, esse novo braço, formando uma nova ilha, obviamente, por uma questão muito mais lógica ainda, essa ilha será de propriedade do proprietário ribeirinho desse mesmo lado, que é o proprietário Y, né? Então, essas são as três regras de formação de ilha que a gente observa no Código, né? E são tratadas no Código Civil as ilhas particulares, que são consideradas pelos civilistas as ilhas dos rios não navegáveis. Ok, pessoal? Vocês verificam o seguinte, se você lê os três incisos sem a ilustração das figuras, fica muito difícil de compreender, mas, dessa forma, fica mais didática, mais fácil a gente observar, a gente imaginar, a gente enxergar isso. Ok? Então, sobre formação de ilhas, né, nós temos essas três regras. Agora, a outra forma de acessão natural, nós temos a aluvião. E agora vamos abandonar aquela concepção de ilhas, de rios particulares ou rios públicos, porque daqui para frente a situação pode ocorrer também em rios navegáveis. Aliás, pessoal, aqui a gente tem que dar um pouco a imaginação, asas à nossa imaginação, porque pode ser
Aqui, por exemplo, aqui na nossa região, isso é muito difícil acontecer. Esses fenômenos naturais que a gente vai ver a partir de agora, né? São 3 fenômenos naturais. Só o último deles que talvez a gente veja que seria abandono do alvo. Mas nesses duas primeiras concepções, nessas 2 primeiras regras, nesses 2 institutos que a gente vai estudar agora, a gente pode não imaginar que aconteça muito em nossa região, mas imagine, por exemplo, em rios maiores como o Rio Madeira, Rio Tocantins, Rio Paraná, o próprio Rio Amazonas. Então, lá pode ser que faça muita diferença esse deslocamento de terra de um lado para o outro. Então, com vocês na tela, a primeira regra delas, que está no artigo 1250, que a gente chama de aluvião. Então, o que seria aluvião? Aluvião é um fenômeno natural que adquire-se a propriedade com um acréscimo paulatino de terras que se formam e se juntam a uma propriedade já existente, adquirindo o acréscimo sem indenização. Está no artigo 1250, né? Eu vou ler para vocês. Então, os acréscimos formados sucessiva e imperceptivelmente, palavra importante para esse instituto, imperceptivelmente, por depósitos e aterros naturais ao longo das margens das correntes ou pelo desvio das águas destes, pertencem aos donos dos terrenos marginais sem indenização. Bom, depois eu leio o parágrafo único e dou ênfase nessa segunda parte. Essa primeira parte diz o seguinte: são acréscimos, né? Então, ocorrem de forma imperceptível, são resíduos. É até interessante isso daí, se você observar o conceito de ilha, né? O conceito de ilha, voltando lá na situação da ilha, é um conceito comum, é um pedaço de terra cercado de água por todos os lados, mas o conceito jurídico de Maria Helena Diniz é exatamente o acúmulo de terras, resíduos, né, que se formam a ilha. E aqui a gente pode observar que também há um acúmulo paulatino de terras e resíduos, conforme a figura. A figura do lado esquerdo, que vocês estão observando, começa a se formar alguns resíduos, e do lado direito vocês observam que se formou um bloco de terra, né? Então, houve acréscimo da propriedade desse proprietário, e por ser imperceptível, você não vai saber de onde saíram esses resíduos, né? Isso ocorreu paulatinamente, durante determinado espaço de tempo, geralmente um longo espaço de tempo. Então, esse acúmulo gradativo, paulatino, de forma imperceptível, vai acabar se somando a essa propriedade da figura do lado direito e vai, obviamente, pertencer a esse proprietário ribeirinho do lado direito. Vocês estão vendo aí na figura com a seta amarela apontando a parte que foi acrescida. Então, é uma forma natural de aquisição da propriedade que a gente viu aí. Só que o próprio artigo 1250, ele traz uma segunda forma de aluvião, né? Então, o aluvião pode se formar de 2 maneiras, com o acúmulo de terras ou com o afastamento das águas. Então, ela se subdivide, né, em aluvião própria ou imprópria. Isso está no próprio artigo 1250. Né? A primeira parte dele fala do acúmulo paulatino de terras que descem naturalmente do rio e se juntam a uma propriedade já existente. Né? E já a aluvião imprópria ocorre o contrário, o fenômeno é o contrário. Né? O fenômeno é o contrário. É o aumento da área de terra provocado pelo afastamento paulatino e natural das águas. Natural. Observe que tem que haver esse requisito. Nós estamos estudando nas associações naturais. Né? Então, esse fenômeno natural é o afastamento das águas. Né? Então, a gente pode, olhando observando as 2 espécies de aluvião do artigo 1250, a gente poderia resumir o seguinte: aluvião própria, terras que vêm. Aluvião imprópria, águas que vão. Né? Então, lendo novamente o artigo 1250, os acréscimos formados sucessivamente e imperceptivelmente por depósitos e aterros naturais ao longo das margens de correntes, aluvião própria, ou pelo desvio das águas, pertencem aos donos dos terrenos marginais sem indenização. Então, é a aluvião imprópria, águas que vão. Por que é sem indenização, pessoal? Existe uma questão de lógica também. Se você não sabe de onde saíram esses resíduos, obviamente que não tem. Se você não tem como identificar quem é que cedeu
entre aspas, a natureza que proporcionou esse aumento de propriedade, então não há que se falar em indenização. E o parágrafo único, o terreno aluvial que se formar em frente de prédios de proprietários diferentes, dividir-se-á entre eles na proporção da testada de cada um sobre a antiga margem. Novamente, a gente vai aplicar a regra da lógica. Vou voltar aqui na figura. Imagine que nessa seta verde, esse acúmulo de terras está exatamente na divisa de proprietário A e proprietário B. É claro que, na proporção da testada de cada proprietário, ele vai adquirir essa faixa de terras onde ocorreu esse fenômeno natural. Então, é muito lógico, é muita a questão de lógica. Bom, seguindo, então, além da aluvião, nós temos um outro fenômeno que está no artigo 1251, que é chamado de avulsão, né? E, até pelo próprio nome, você observa que é um fenômeno completamente diferente, porque ele ocorre de forma abrupta. Então, vou ler para vocês o artigo 1251, para a gente compreender esse fenômeno. Da avulsão, é a subseção 3, artigo 1251, seguindo no código, por favor. Quando, por força natural violenta, uma porção de terra se destacar de um prédio e se juntar a outro, o dono deste adquirirá a propriedade do acréscimo, se indenizar o dono do primeiro, ou sem indenização, em um ano ninguém houver reclamado. Ok, pessoal? Então, olha como é que é a regra. Imagine o seguinte, eu coloquei aí a figura A e a figura B, né? Na figura B, né, a gente vai analisar primeiro a figura B da figura A. Na figura B, aquela faixa de terra apontada de vermelho, ela se deslocou e foi parar lá na terra, na faixa, na seta azul, da figura A. Então, um bloco de terra se soltou do proprietário B e foi parar lá no proprietário A, nesse exemplo, né? Então, aqui, gente, ocorre o fenômeno, mas de uma forma abrupta, de uma forma violenta e de uma só vez, ao deslocamento de uma faixa de terras, e vai parar no outro proprietário. Então, aqui tem indenização. Por que tem indenização? Tem indenização porque você vai poder identificar de onde saiu essa terra. E aí, como o nosso sistema ele proíbe o enriquecimento sem causa, então ele proporciona a esse proprietário B que perdeu essa faixa de terra pedir indenização ao proprietário A que teve um acréscimo provocado por esse fenômeno. Agora, se vocês acham esdrúxulas essas regras, eu vou dizer para vocês o seguinte: a regra do parágrafo único chega a ser bizonha, chega a ser inusitada. Vocês agora vão dar asas à imaginação para a regra que eu vou ler para vocês, em que situação o nosso sistema jurídico vai chegar. Mas vamos lá. Antes disso, o próprio CAPT ele dá um prazo de 1 ano para reclamar, né? Então, esse proprietário B tem um prazo decadencial de 1 ano. Se ele não reclamar, caduca o seu direito, ele não pode reclamar mais. Agora, vejam bem o parágrafo único, conforme eu mencionei. Eu vou ler para vocês. Parágrafo único. Recusando-se ao pagamento de indenização, o dono do prédio A que se juntou à porção de terra deverá aquiescer a que se remova a parte acrescida. Ele vai dizer o seguinte, pessoal, olha só, hein? Esse proprietário B, aliás, o B que vai pedir indenização, o A vai negar, o A vai dizer assim, olha, eu não pago, mas toma aqui a par, fica à vontade, pode retirar. Né? É mais ou menos como se fosse isso, já que o parágrafo único ele autoriza com aquiescência a retirada dessa terra. Então, a gente imagina o seguinte, nós não estamos falando aqui de um carrinho de mão, nós estamos falando aqui de um bloco de terra que pode se deslocar. E em rios grandes, isso pode ser não tão incomum. Né? Um rio, na proporção do rio Paraná, do rio Tocantins, o próprio rio Madeira, o rio Amazonas, nós temos inúmeros rios assim, com um volume de água muito grande, uma extensão grande. E isso lá pode não ser tão incomum quanto aqui. E pode ser que solte aí 1 hectare de terra, não é para a gente se espantar, porque lá é diferente. Então, ele tem 1 ano para reclamar, senão ele vai pegar a pazinha dele e vai trazer toda essa terra, faz de novo, né?
para o lugar. Enfim, é uma regra, né? Aí é uma regra como se fosse a regra do Arnaldo César Coelho lá no futebol, porque ele fala que a regra é clara, ele nunca é clara, e mais obscura do que essa daí, mais pelo menos bizonha ou inusitada do que esse parágrafo único. Enfim, essas, então, são as regras da avulsão. Mas nós temos mais uma situação, né? Mais uma situação que a gente vai ver agora, no artigo 1252, que é chamado de abandono do alvéolo ou também alvéolo abandonado. Conforme eu já falei com vocês, alvéolo existe uma definição lá no Código de Águas, né? Que alvéolo nada mais, nada menos que é o leito do rio. É como se você imaginasse o rio sem águas e ali aquele solo, aquele leito do rio é chamado de alvéolo, né? Então, vou ler para vocês o 1252. O alvéolo abandonado de corrente pertence aos proprietários ribeirinhos das duas margens, sem que tenham indenização os donos dos terrenos por onde as águas abrirem novo curso, entendendo-se que os prédios marginais se estendem até o meio do alvéolo, né? Então, previu o artigo 1252, o alvo abandonado acontece quando os proprietários ribeirinhos daquele antigo curso de água, eles vão adquirir a propriedade contando de sua margem até o meio do alvo, né? A figura ficou meio escura, mas eu acho que esse fenômeno aqui está mais próximo da nossa realidade de um rio secar do que, obviamente, aqueles fenômenos da aluvião e avulsão. Mas vamos olhar para a figura da esquerda, onde o curso da água está normalmente, e a figura do lado direito, nós temos o rio que secou, e aí nós temos uma linha meridiana, uma linha imaginária no centro do rio, só para definir o seguinte: todos os proprietários do lado direito, na proporção de suas testadas, passarão a pertencer a esse alvo do meio para sua propriedade, ao passo que, do outro lado, aplica-se a mesma regra, onde do meio do alvo para as margens pertencerão aos proprietários proporcionais às suas testadas, às suas propriedades. Então, é uma regra também muito fácil e evidente de observar. Ok, pessoal? Então, como as seções naturais, nós temos essas 3 regras, aliás, essas 4 regras, né? Que a gente acabou de ver, e são fenômenos naturais que ocorrem, e isso pode proporcionar a aquisição da propriedade para aquele que teve o seu aumento de terras. Beleza? Vamos agora, então, passar para as acessões artificiais. São aquelas acessões onde tem intervenção humana, né? Acessões artificiais, então, são construções e plantações, né? E o artigo 1253 traz uma regra básica, né? Então, vamos ver aqui o 1253. Toda construção ou plantação existente em um terreno presume-se feita pelo proprietário e à sua custa, até que se prove o contrário. Quando ele fala até que se prove o contrário, nós estamos falando, então, de uma presunção iuris tanto, uma presunção relativa, uma presunção que cabe prova em contrário, né? Então, essa regra geral, essa regra, aquilo que for natural e normal, se você olha para uma propriedade, olha tudo aquilo que está sobre aquela propriedade, que seja construções ou plantações, você vai presumir que é do próprio proprietário. E quando isso ocorrer, for do próprio proprietário, o próprio proprietário ficou meio, né, redundante aí, mas, enfim, quando for do mesmo proprietário, não é uma regra que não vai buscar uma análise do direito, né? Agora, podem ocorrer situações onde essa presunção não se confirma, não se consolida. Pode haver situações onde alguém vai plantar em terreno alheio ou construir em terreno alheio, ou o contrário, alguém com o seu material, com suas sementes, vai plantar em terreno, ou você planta em terreno do outro, ou o proprietário utiliza sementes ou materiais de construção de outro. E aí, então, o Código traz 6 regras para resolver essas situações. Então,
São 6 regras excepcionais desse artigo 1253, que vão ocorrer com a prova em contrário ao final do 1253. Né? Então, é onde essa presunção não se consolida. E é exatamente essas 6 regras que a gente vai passar a estudar agora. E, como primeira regra, nós temos a regra do artigo 1254. Né? Então, lendo para vocês o artigo 1254, que eu coloquei na tela. 1254. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno próprio, mas com materiais ou sementes alheios, adquire a propriedade, mas fica obrigado a pagar-lhes valor, além de responder por perdas e danos se agiu de má-fé. Então, aqui a regra se subdivide em 2 situações: boa-fé ou má-fé. Né? Imagine o seguinte, imagine que João é amigo de Paulo, né? E aí Paulo pede para ele guardar algumas sementes em sua propriedade. Né? Vamos imaginar o caso, do estudo do caso, para a gente entender essa regra. Bom, então, as sementes foram guardadas no porão juntamente com outras, lá do proprietário João. E aí o seu empregado, ao efetuar o plantio, por exemplo, das sementes, né, ele, sem perceber, também utilizou a semente de Paulo. Então, aí nós teríamos uma utilização de um material alheio na propriedade própria, né, feita de boa-fé, porque ele não sabia que a semente era do outro, não sabia que estava lá acondicionada acomodada por um empréstimo. Né? Então, nesse caso, haverá apenas indenização do material e aquele dono da propriedade vai adquirir as sementes ou material, mas indenizando, nesse caso, João vai indenizar a Paulo o valor do material. Né? Agora, imagine que João, amigo, entre aspas, de Paulo, sabia que a semente era... Usa aquela semente de Paulo, não tem problema não. Não tem problema não, usa assim mesmo. Eu estou precisando. E aí, isso vai ocorrer uma indenização do material e eventual perdas e danos. Por que eu falo eventual? Eu já falei para vocês que as perdas e danos devem ser comprovadas. Então, imagine o seguinte, Paulo, nesse caso, poxa, rapaz, você vai atrasar meu plantio, eu estou com a minha terra lavrada e as sementes vieram de fora. Por exemplo, eu importei da Austrália, isso demora 90 dias. Nesse caso, ele comprovadamente, suas perdas e danos. Então, se houver má-fé, haverá indenização do material, mais perdas e danos. Tá? Okay? Então, essa é a primeira regra, a regra do 1254. Vamos, então, para uma regra que pode ocorrer o inverso, a segunda regra do artigo 1255. Né? Artigo 1255 na tela, lendo para vocês. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio, perde em proveito do proprietário as sementes, plantas e construções, se procedeu de boa-fé, terá direito à indenização. Então, vejam que, antes de ler o parágrafo único, vamos compreender essa regra. Né? Agora acontece o contrário. Né? Vejam que o nosso legislador sempre vai privilegiar o proprietário com uma certa lógica. Né? É mais fácil o proprietário adquirir a propriedade por uma questão de valores, e até mesmo um resquício do direito romano que valorizava sobremaneira a propriedade. A propriedade era um direito absoluto, conforme eu já falei historicamente, mas, além disso, torna-se mais prático e mais fácil, né, você buscar aquilo que se valoriza mais por uma questão até de ordem jurídica e segurança jurídica. Então, a regra geral é que se ele semeou, plantou ou edificou em terreno alheio, ele vai perder o material, boas sementes, né? Mas ele só será indenizado se ele fez de boa fé. Má fé, ele perde o material, ele perde as sementes. Agora, o parágrafo único traz uma situação muito interessante. Parágrafo único. Se a construção ou plantação exceder consideravelmente o valor do terreno, aquele que de boa fé plantou ou edificou adquire a propriedade mediante pagamento de indenização fixada judicialmente, se não houver acordo. Né? Então, aqui ocorre um fenômeno chamado de acessão inversa, ou
a cessão invertida, né? Que privilegia o princípio da função social da propriedade, né? Imagine o seguinte, você foi, sei lá, para Nova Zelândia, né? E alguém pediu o proprietário vizinho, de repente, para tomar conta da sua propriedade, e ele vai lá e constrói, sei lá, um curral, constrói uma casa na divisa, sei lá, e acaba pegando o seu terreno. Se ele fez de boa fé, ele vai perder o material. Agora, imagine que o valor daquela construção excedeu consideravelmente o valor daquela faixa perdida, né? Imagine que a faixa perdida esteja avaliada em R$ 100.000, mas a construção está avaliada em 500 mil, né? Então, houve uma valorização muito maior. Nesse caso, vai adquirir a propriedade e vai indenizar a faixa de terras, nesse caso, né? Então, nós temos aí a seção invertida ou a seção inversa. Ok, pessoal? Então, é uma regra do artigo 1255. Eu esqueci de colocar aí na segunda regra na tela, mas acabamos, então, de observar essa segunda regra. Vamos, então, para a terceira regra. Né? A terceira regra, que diz o seguinte... Oi? Vou mandar o link da outra. Ok, obrigado. Vamos dar um tempo aqui.